1605 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2º. Quem, de qualquer forma, concorre com prática de crimes previsto nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor ou administrador membro de conselho de órgão técnico auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática, quando podia agir para evitá-la. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Artigo 4º. Poderá ser considerada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Capítulo 2º. Aplicação da pena. Artigo 6º. Para a imposição da gradação da penalidade, a autoridade competente observará, inciso 1, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2º. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3º. A situação econômica do infrator no caso de multa. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Inciso 2º. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Artigo 8º. As penas restritivas de direitos são, inciso 1, prestação de serviços à comunidade, inciso 2, interdição temporária de direitos, inciso 3, suspensão parcial ou total de atividades, inciso 4, prestação pecuniária, inciso 5, recolhimento domiciliar. Artigo 6º. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas, junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos no de crimes culposos. Artigo 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Artigo 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou em qualquer lugar destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.
São circunstâncias que atenuam a pena. Inciso 1. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Inciso 2. Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Inciso 3. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Inciso 4. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Ter o agente cometido a infração. A linha A. Para obter vantagem pecuniária. A linha B. Coagindo outrem para a execução material da infração. A linha C. Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente. A linha D. Concorrendo para danos à propriedade alheia. A linha E. Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso. A linha F. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. A linha G. Em período de defesa à fauna. A linha H. Em domingos e feriados. A linha I. À noite. J. Em épocas de seca e inundações. L. No interior do espaço territorial especialmente protegido. M. Com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. N. Mediante fraude ou abuso de confiança. O. Mediante abuso de licença, permissão ou autorização ambiental. A linha P. No interesse de pessoa jurídica, mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. A linha Q. Atingido espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. A linha R. Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal, se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se contraditória. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa e alternativamente às pessoas jurídicas de acordo com o disposto no artigo 3º são: inciso 1, multa; 2, restritivas de direitos; 3, prestação de serviços à comunidade. Artigo 22. As penas restritivas de direitos de pessoa jurídica são: inciso 1, suspensão parcial ou total de atividades; inciso 2, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; inciso 3, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Parágrafo 1º. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares,
relativos à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem devida autorização, ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder a prazo de 10 anos. Artigo 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em, inciso 1, custeio de programas e de projetos ambientais, inciso 2º, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, inciso 3º, manutenção de espaços públicos, inciso 4º, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada a seu patrimônio, será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Capítulo 3. Da apreensão do produto e do instrumento da infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat, ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles estejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais e ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem. Capítulo 4. Da ação e do processo penal. Artigo 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei 9.099, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo, definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Inciso 1. A declaração de extinção da punibilidade de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput dependerá de laudo de constatação e de reparação do dano material e salvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2º. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano com suspensão do prazo de prescrição. Inciso 3º. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2, 3, 4 do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4º. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano,
ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até no máximo previsto no inciso 2 deste artigo, observado o disposto no inciso 3. Inciso 5º. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.